Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a coleção Novos X-Men por Grant Morrison. Sabemos que o ano de 2021 tem trazido muitas novidades para os fãs mutantes e chegou a hora de conferir como estão os 4 primeiros volumes desta coleção. Mais detalhes depois da vinheta! Após algumas semanas, quando eu fiz o review do número 1 da nova coleção Novos X-Men por Grant Morrison, chegou a hora de conhecer como estão os demais volumes dessa coleção. Essa coleção que vão ser composta por 7 volumes. Nós estamos aqui com os 4 primeiros volumes. É uma coleção que a Panini lançou aí nos formatos muito parecidos com o que saiu o Marvel Saga do Homem-Aranha. A diferença é que o Marvel Saga do Homem-Aranha tinha o preço fixo de R$ 59,90 e o primeiro saiu com preço promocional de R$ 24,90. No caso aqui, o número 1 foi o primeiro a ser lançado, obviamente, e ele teve um preço de R$ 62,00. Depois a gente teve o número 2 que saiu a R$ 89,90. Número 3 saiu R$ 67,00. E o número 4 a 52. Esses daqui eu fiz aquisição na promoção aí que teve da editora recentemente. Então quem quiser mais detalhes sobre o número 1, eu vou deixar o card aqui que já tem um vídeo bem detalhado. Eu comparei essa edição inclusive com a edição da Salvat, que era bem simples, né? E essa aqui ela é um pouco mais completa, além de trazer o Manifesto Morrison. E agora a gente vai ver uma comparação aqui do volume 2, que também tinha saído pela Salvat e agora é relançado pela Panini. A edição da Salvat, Novos X-Men Imperial, ela é o volume correspondente ao número 24 da coleção, e ela reuniu aí as edições Novos X-Men do número 118 ao número 126. No final da edição, além das histórias, a gente tinha aqui, a Salvat sempre colocava um pouco sobre os artistas envolvidos, a biografia do Ethan Van Sciver e do Igor Corday. E a edição era isso, né? As capas originais, as histórias, esse é o arco mais robusto, né? De alguma forma eles compilaram aqui, na verdade, um grande arco. E nessa nova edição da Panini, a gente também tem aí as edições 118 a 126, reunindo um total de 248 páginas, né? O arco imperial é justamente aquele arco onde a Cassandra Nova ela leva a maldade dela ao Império Shi'ar. E essa edição eu li e achei muito bem editada, né? Acho que é importante a gente salientar isso hoje em dia. Não encontrei erros de português, não encontrei erros de diagramação. Uma das coisas mais bacanas que a fase do Morrison nos permite são os títulos das histórias, né? Essa aqui, por exemplo, é a Geração Sem Germes. É incrível. Depois a gente tem uma outra história que é Ensinando Fractais às Crianças. No número 1 a gente teve também uma história chamada O Homem da Sala X. Bom, aqui a gente vai conhecer um pouquinho dos Omen e do John Sublime, que é um arqui-inimigo aí que o Grant Morrison inseriu para os X-Men, um vilão que busca utilizar órgãos mutantes para enxertar em humanos e transformá-los em algo que seria uma terceira espécie. Esse arco ele tem uma variação de desenhistas, então começa com Ethan Van Sciver, passa pelo Igor Corday, chega no Frank Quitely, e isso acaba sendo um dos pontos que pode desagradar muita gente, porque a variação de artista e de estilos na arte é muito grande. Os principais e as mais atrativas páginas com certeza são aquelas desenhadas pelo Frank Quitely. E é nessa edição, nesse encadernado imperial, que a gente tem a histórica edição do Resgate Psíquico, que é quando a Jean Grey e a Emma Frost se reúnem para resgatar a mente do professor Xavier, que estava perdida no corpo da Cassandra Nova. E essa edição ela recentemente ganhou uma revisita, né, pelo
Jonathan Hickman e sua equipe atual fazendo um novo resgate psíquico. Então é uma edição que marcou durante muito tempo a história dos X-Men. Inclusive foi uma edição que saiu em uma época em um mês que a Marvel determinou como o mês do silêncio, onde as histórias não teriam balões. Então toda a história ela é apenas visual, sem nenhum diálogo, né? Então é bem interessante. O único diálogo que acontece é na última página, que dá um gancho aí para o que viria a seguir ser esse momento dos X-Men. Então a gente tem em Imperial aqui um encadernado bem completo. De diferente aqui nos extras a gente tem algumas páginas comentadas, alguns roteiros comentados pelo autor, né? Então são a arte do Frank Quitely pela visão do que foi planejado pelo Grant Morrison. Então de extra, sim, a bem dizer, só tem isso. É uma edição enxuta, mas é uma edição muito bem acabada. Encadernado é o encadernado Novos Mundos, né? Essa pegada sci-fi que foi introduzida ali no Imperial, com a participação do Shi'ar, ela remota também a outras frentes. E aqui a gente tem uma história que é Sobreviver e Morrer, que é uma história do Grant Morrison com arte do Jean-Paul Leon, totalmente dedicada e protagonizada pelo Kishorn. O Kishorn era um mutante, né, que apareceu lá no X-Men Anual de 2001. Esse mutante era o famoso Homem da Sala X. E depois ele vai ter um papel fundamental no desenrolar dessa fase dos novos X-Men do Morrison. E tem uma história aqui onde ele é protagonista e é muito tocante. Na sequência, começa finalmente o arco Novos Mundos, né? Com o Professor Xavier mais protagonista do que nunca, trazendo um novo papel para os mutantes nesse mundo do século XXI, onde os X-Men se afastam um pouquinho de ser super-heróis e se tornam algo mais próximo de uma organização paramilitar com escritórios pelo mundo todo, a famosa Corporação X, né, tendo as embaixadas mutantes espalhadas em diversos países e com diversas equipes. Aqui a gente vê inclusive uma aventura da Corporação X da França, e aí a gente tem também a estreia do Phantom X, que viria a ser um personagem regular na franquia. Então esse arco é o arco também que marca o início do relacionamento amoroso do Ciclope, o Scott Summers, com a Emma Frost, o que também traria grandes problemas e implicações para a franquia mutante. O meu destaque é a história aqui da estreia também. O Morrison criou muitos personagens e uma dessas mais interessantes talvez tenha sido a Pó, né? E é nessa história onde o Wolverine vai resgatar uma mutante com arte do Ethan Van Sciver que a gente vê quanto que a Corporação X amplia o conceito de X-Men, porque a gente via que por mais que tivesse uma equipe enxuta de X-Men, eles estavam atuando em diversas frentes ao mesmo tempo. Então o Ciclope saía em uma missão com o Shorn para um lado, o Fera com a Emma Frost para outro, o Professor X com a Jean estavam na Índia em uma outra missão, o Wolverine no Afeganistão resgatando mutante, e tudo isso acontecendo simultaneamente para compor o grande mosaico daquilo que era a fase do Grant Morrison. Essa edição ela termina sem grandes extras, né? Tem só aqui 2 ou 3 capas variantes e uma biografia rápida dos artistas envolvidos. Por fim, chegamos a um ponto que eu acho muito interessante nessa fase, que é a introdução de novos mutantes, de novos alunos ao Instituto Xavier. E esses alunos, eles promoveram uma espécie de rebelião, né? Que é a famosa rebelião no Instituto Xavier. Foi liderada por ninguém mais, ninguém menos que o Kid Ômega, o Quentin Quire, como nós conhecemos atualmente. Na franquia Mutante, como as Cucos, o próprio Quentin Quire, o Herman Glob. A gente tem alguns pontos interessantes nessa fase do Morrison que até hoje permeiam o trabalho, inclusive, do Hickman, né? Então tem muita coisa que a semente foi plantada aqui e que foi desenvolvida mais para frente. Principalmente essa ideia dos mutantes, eles buscarem uma espécie de autonomia
ao mesmo tempo que uma parte deles quer supremacia, né? Então é uma evolução do sonho de Xavier, ele tentar encontrar ali um meio termo para não ser subjugado pelos humanos, mas também não se tornar aquilo que ele abomina, né? Quando X não é X, é mais um daqueles títulos de história que se diz, nossa, que legal. O Morrison tem esse incrível dom. E o ponto assim, que eu destaco mais nesse arco aqui, Rebelião no Instituto Xavier, é que ele é completamente ilustrado pelo Frank Quitely, e isso por si só, essa dupla a gente já conhece de outros trabalhos, né? Grant Morrison com Frank Quitely é garantia de qualidade. Um ponto legal é que a Cérebra que a gente vê aqui, que é o capacete amplificador dos poderes telepáticos do Xavier, também apareceriam, né, agora recentemente na fase do Jonathan Hickman, como um suporte para ele poder fazer o backup de todas as mentes do mutante. Então, quando eu falo que algumas grandes sementes foram plantadas há 20 anos atrás e o Hickman está colhendo os frutos agora, são essas pequenas referências que você que é fã de quadrinhos, fã de X-Men, vai pegar quando estiver lendo esta HQ. Então, de extra também nessa edição, a gente tem aqui mais algumas páginas comentadas, algumas páginas com observações, né, de como que foi desenvolvida essa dinâmica narrativa dos personagens dos X-Men. Lembrando que quando essa proposta foi lançada, ela teve uma certa resistência, uma certa estranheza por parte dos leitores, porque trouxe muita coisa fora do comum, né? Tem um trecho. É isso, a gente tem aí essa coleção se desenrolando, faltam aí mais 3 volumes, a Panini nos prometeu entregar em 7 volumes. Eu particularmente estava bastante ansioso para reler esses gibis, né? É uma fase que eu gosto bastante e confesso que a leitura ela vem demonstrando, essa segunda leitura, o quão sofisticado é o material produzido pelo Grant Morrison há 20 anos atrás, extremamente atual e ainda relevante. Como eu sempre digo aqui no canal, falar de gibi, meus amigos, é sempre bom. Hora de vocês deixarem seus comentários. Forte abraço e até a próxima.